É aquilo que você já sabe, cerveja de casa para quem é de casa. A Gel Pilsen, primeira Pilsen da Gel, como sempre preparada com todo o requinte e tradição da boa conversa entre amigos no Monjolinho. Cerveja de casa para quem é de casa. Aí no rótulo, né, a gente colocou graduação alcoólica, um chazinho. Beba sem moderação, mas não seja um bêbado chato. E como a gente faz cerveja artesanal, como a gente faz cerveja caseira, e entre cervejeiros artesanais tem uma coisa muito comum, que é trabalhar esse processo justamente da inventividade. Coloca-se na cerveja abóbora, mel, né? E a gente brinca que a gente coloca o que dá na cabeça, então a gente tripudia com essa lei de pureza alemã. O processo da cerveja, ele é um processo basicamente químico. É química pura. Você pega o malte, coloca na água e você vai fazer o quê? Transformar amido em glicose. Essa é a abraçagem. Eu não vou entrar nos detalhes, pormenores, que isso é chato. Mas você tem um primeiro processo que é o quê? Transformar amido em glicose. Essa é a abraçagem. Depois disso, pronto, a cerveja é esfriada, né, que é aquele moço que ainda não é cerveja, esfriada, e colocada para fazer um segundo processo que é a fermentação. O que é a fermentação? É a adição de leveduras para que essas leveduras trabalhem com a glicose e produzam álcool. Terminado esse processo, ela passa por uma fase de maturação, que é para poder dar essa descansada no fermento e coisa e tal, e a cerveja finaliza esse processo de produção, depois de ser engarrafada. Para engarrafar, você precisa fazer com que a cerveja crie gás. Quem tem as bombas de CO2, coloca um CO2 direto e está resolvido. Quem não tem, que é a maioria do povo que está fazendo cerveja em casa e tudo mais, faz o quê? Um processo chamado priming, que você pega o açúcar, trabalha ele com água, ferve durante um tempo, em quantidades específicas, mistura com aquele mosto que já está maturado e põe nas garrafas, fecha e aguarda para poder fazer esse trabalho. Isso é o básico. Só que daí a gente pega e fala o que é que nós podemos fazer para poder fazer algo diferente, mantendo as características dessa cerveja. E nesse processo é onde entram as ervas, é onde entra a pimenta, é onde entra, por exemplo, a bocaiúva, algumas coisas colocadas durante a fervura, outras colocadas na maturação. De vez em quando a gente faz umas brincadeiras e coloca algo direto na garrafa. E é como a gente estava falando, o processo final, na primeira vez que é feito, é sempre uma surpresa. O que vai dar se eu colocar folha de louro, por exemplo, durante a fervura de uma cerveja tal? Quanto de folha de louro? 5 folhas, 10 folhas, 20 folhas? Né? O que acontece se eu for colocar, não sei, capim-cidreira? Como a gente já tinha comentado anteriormente, nós temos um cuidado especial com a nossa maturação da nossa cerveja. A Gel, ela passa por um processo que tem que ser especificamente com uns detalhes que são fantásticos e que, se não estiverem nessa regra, não vai sair a nossa Gel de acordo com a nossa receita. Então, como aqui vocês podem observar, nós temos aqui uma disposição dos equipamentos onde fica a nossa cerveja, que essa bota da moto, que se ela não tiver rodado pelo menos 1000 quilômetros, não tiver com aquele chulezinho gostoso, aquela barraca de camping com os colchonetes sob a nossa Gel, para ela fazer o processo da maturação aqui. Esses são os nossos segredos para que a Gel tenha essa característica, essa condição que tem aqui. Não é só os temperos que a gente usa aqui saindo do monjolinho, é muito mais. A água que nós usamos na Gel, para essa Gel nossa, é uma água que sai de uma fonte um pouco acima no morro. A água que nós usamos é água mineral que vem direto da mina, que tem no monjolinho e que nós usamos. As ervas que nós usamos são essas mesmas ervas cultivadas aqui
e que são regadas diariamente com essa água mineral, cultivadas de forma orgânica, né? O Marcão tem um cuidado com a horta, com as ervas que ele produz, que é gigantesco. Sobre a possibilidade de a gel ser feita fora daqui, há essa possibilidade, com uma condição que eu acho fundamental. Não há como abrir mão das ervas que são produzidas no Monjolinho. Tá? E eu tenho dúvida se essa magia toda desse ambiente, desse lugar, né, dessa água diferenciada, se não pode dar, num primeiro momento, uma diferença no sabor. Acho que todo mundo que fabrica cerveja, mesmo caseira, no fundo, tem uma vontade de ver esse produto que está sendo feito no mercado, as pessoas experimentando e tudo mais. Eu chego a dizer que acho que a gente se diverte muito mais fazendo a cerveja do que bebendo ela depois. E temos sim uma ideia, posso até dizer assim, um caminho que está sendo trilhado já para colocar a gel no mercado. Acreditamos que esse ano ainda é bem possível que você vai conseguir encontrar a gel em algumas gôndolas por aí. Estamos trabalhando para isso. Essa aqui é uma cepa, uma varietal de uva que meu bisavô, quando veio da Itália para o Brasil, trouxe na embarcação, que demorava 6 meses para chegar a atravessar o Atlântico, enfiada em batatinha para ela suportar e não secar e coisa e tal, até chegar no Brasil. E hoje, a primeira pipa, o primeiro tonel de madeira que foi feito por esse meu bisavô aqui no Brasil, eu hoje utilizo ele aqui para armazenar a geodésica. Os senhores estão convidados a entrar agora no nosso santuário, é onde é produzida de uma forma com todo carinho, com muita paixão, com muito amor e respeito, a nossa geodésica, que é uma bebida para a gente degustar em momentos diferenciados e especialíssimos da nossa vida. Com muito cuidado, a gente pede licença para os nossos guardas que estão aqui, cuidando da gente, cuidando das boas energias do ambiente. Então, sejam bem-vindos aonde nós produzimos a cachaça. A geodésica, duas opções, ou algumas opções que eu fiz com relação à questão da geodésica, o nome, a marca, para não ser uma marca pejorativa, então a opção por ser algo que se remetesse ao local e que tivesse um apelo forte com a região e também com o esoterismo do Centro Geodésico da América do Sul. 2. A geodésica é um blend feito com 3 madeiras, um armazenamento feito em 3 madeiras e tem uma proporção para essa composição dessas 3 madeiras. Então, o carvalho europeu, a amburana e a cabriúva ou bálsamo, que é esse tonel aqui. Esse é o tonel que, como eu disse a vocês ali em cima daquela parreira, daquela videira, tem a história da minha família na chegada no Brasil, como vieram da Europa para cá e tudo mais. Esse é o primeiro tonel feito pelo meu bisavô aqui, feito todo ele à mão. Essa cinta de metal forjada por ele também à mão, vocês vão ver os detalhes dos rebites e tudo mais. Isso é hoje utilizado inclusive para armazenar em um determinado momento a geodésica aqui dentro, fazendo parte da nossa história. Brindando com a esquerda. Depois eu explico o motivo. Viva!